Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu estou aqui para contar para vocês as minhas impressões de leitura do livro O Impulso, um livro que me impactou bastante. Eu queria saber de você se você já é inscrito aqui no canal. Se você não for, aproveita a vinheta para se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e não se esqueça de enviar esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar. O Impulso foi publicado aqui no Brasil no início do ano, no final do mês de janeiro, pela editora Paralela. Ele é da autora Ashley Aldrian. Eu fiz a leitura em e-book, então eu vou deixar aparecendo a capa aqui para vocês. E ele vem nos contar a história de Blythe. Ela escreve em forma de cartas para o seu marido, mas a gente, até certo ponto da história, a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo. Se ele é marido, se ele é ex-marido, porque ela escreve algumas coisas no passado. Então a gente ainda não sabe ali o que está acontecendo entre os dois. E a gente tem, paralelamente, uma outra narrativa que é sobre a avó e a mãe de Blythe. E aí a gente vai conhecendo ali um passado extremamente perturbador sobre essa família. Na narrativa de Blythe, a gente tem início, né, ali, sobre a vida dela, a decisão, ela é casada, né, e a decisão de ter um filho e ser a melhor mãe que ela pode ser. Vale ressaltar que esse desejo de ter filho partiu do marido dela, o Fox, por quem ela é absolutamente apaixonada e capaz de fazer quase qualquer coisa para agradá-lo. Então, ele é que colocou mesmo ali para ela os seus desejos e ela, muito apaixonada por ele, topou a ideia da maternidade, né? E aí, quando nasce Violet, que é a filhinha deles, a Blythe ela percebe que a filha não é nada do que ela esperava. Então, ela demonstra isso pra gente de uma forma muito nítida através da escrita, né? E é muito interessante, ao mesmo tempo muito triste, a gente compreender isso junto com ela, porque a princípio ela tá se autoconhecendo e mostrando pra gente ali, né, os sentimentos dela mesma. É importante a gente lembrar que nessa época de pós-parto, puerpério, a mulher ela fica muito sensível, ela fica emocionalmente desgastada por tudo que está acontecendo ali na vida dela, um ser novo, totalmente dependente dela e tudo. E a parte física também, né? Fica extremamente frágil, tendo em vista todo o cansaço, a luta ali com o sono, com as questões de alimentação do bebê, né? O desgaste ali é muito grande. Então ela tá esgotada. E na cabeça dela, a bebê não gostava dela, logo que o marido dela chegava, a bebê queria ir logo pro colo dele, com ela a bebê chorava 24 horas por dia. E aí, quando ela compartilha essas ideias com o marido, ele fala, não, fica tranquila, isso é tudo coisa da sua cabeça, não tem nada disso, ela te ama, e assim ela segue, né? Ela segue ali, tentando entender aquele serzinho que é a filha dela, tentando entender aquele amor que ela esperava que viesse, tentando adequar ali as suas expectativas. Ela percebe que a filha dela tem alguma coisa diferente, mas ela não consegue expor exatamente o que é. E então nasce o segundo filho dela, que é o Sam. E o Sam é tudo o que ela esperava na vida. Sam atende todas as expectativas dela, demonstra no entendimento dela todo o carinho que ela sempre esperou de um filho, tudo o que ela sonhou para a maternidade se materializa com o nascimento de Sam. Até que acontece um grande problema ali, acontece uma tragédia mesmo, e parece que as suspeitas que ela tinha sobre a filha se confirmam, né? Mas a gente fica sem ter total certeza disso. Então, assim, esse ponto da leitura, ele começa a ser extremamente angustiante e perturbador, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, as narrativas voltando, né? As narrativas do passado voltando aí, da mãe e da avó de Blythe, explicando muita coisa ali dessa geração de mulheres emocionalmente instáveis. E, ao mesmo tempo, a gente tem Blythe mostrando ali tudo que vem à tona
depois dessa tragédia que acontece. E daí pra frente eu não posso contar muita coisa sem dar spoiler pra vocês, então eu vou me ater a esse ponto, né, até esse ponto do livro. E, assim, ele me trouxe diversas reflexões, né, sobre a maternidade principalmente. Sobre essa questão de a sociedade quase nos obrigar a ser mães, mesmo que a gente não queira. Então a gente faz isso pela sociedade, a gente faz isso pela mãe, a gente faz isso pelo parceiro, a gente faz isso por outras pessoas que não por vontade própria. E quando eu falo nós, eu digo nós mulheres em geral, nós como sociedade, não como Carla apenas, né? Esse pensamento está tão arraigado na nossa cabeça que muitas vezes a gente nem pensa antes de fazer uma escolha, entre aspas aí, né? Antes de ter um filho, colocar um filho no mundo e realmente ser responsável por aquele ser ali, não apenas enquanto ele é pequeno, mas o resto da vida. E assim, o que eu vejo muito claramente ali foi que principalmente o pai, né, o Fox, ele prioriza os laços familiares sem enxergar do que as pessoas são capazes. Então, assim, o tempo todo a Blythe fala com ele a respeito, né, das dúvidas dela, dos problemas dela, e ele nunca quis investigar isso muito a fundo, ele nunca quis nem render o assunto com ela, para falar a verdade. Então, assim, esse medo dela, essas questões que ela tem, essas diferenças que ela tem com a filha, eu acredito que seriam muito melhor trabalhadas se ele correspondesse ali àquelas conversas e, claro, se ela procurasse um especialista para ajudá-la, né? Talvez uma terapia ajudasse bastante ali naquela relação. A escrita é extremamente fluida. Então, assim, teve gente que concluiu a leitura no mesmo dia ou no dia seguinte, porque a curiosidade aguça demais da conta pela forma como a autora conta a história. Então você tem o passado e o presente se alternando a todo momento e nos dois tempos acontecendo coisas extremamente intrigantes. Então você lê o tempo todo falando, não é possível que é isso. Não, peraí que eu preciso descobrir se é isso mesmo. E aí você avança a leitura de uma forma muito rápida. Porém, o assunto é difícil de digerir. Então, assim, são assuntos muito pesados, são acusações, pensamentos e uma forma de vida mesmo muito difícil, muito difíceis de nós acompanharmos. Eu também fiz a leitura muito rapidamente, mas eu confesso para vocês que eu demorei dias digerindo esse conteúdo. Eu demorei dias compreendendo ali a dinâmica daquela família, o que se passava na cabeça dessa mãe, e confesso que foi muito difícil. Gente, o final do livro é enlouquecedor, tá? Então já falo para quem vai ler que se prepare, porque chega no final a gente lê e fica... Sabe assim, a gente toma aquele susto. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu não posso falar muito, igual, né? Igual eu já disse, para não dar spoiler, mas eu posso garantir que o final é enlouquecedor. Qualquer leitor fica realmente espantado com o que acontece, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um relato parcial da Blythe, porque, afinal, a história mesmo do livro, ela é contada em forma de cartas que ela escreve para o Fox. Então, é muito complicado, né? Porque é a visão dela, somente dela. Então, ela vai colocar ali todas as expectativas que ela tinha para a maternidade e tudo o que aconteceu quando ela teve os filhos. Então, são muitas questões a serem analisadas. Casamento é difícil, relacionamento a dois é difícil. Chega mais uma pessoa, fica, né, parecendo um estranho no ninho ali. Aquele filho, aquele bebezinho que a gente precisa se dedicar totalmente, né? Aí chega mais uma criança. Então, uma família de 4 pessoas, onde normalmente a Blythe administrava tudo ali que estava acontecendo, né? E dali pra frente, acontecem ali diversas coisinhas que vão fazendo com que ela tenha algumas desconfianças, com que ela siga o instinto dela muitas vezes, e isso bagunça a cabeça do leitor. Pelo que eu andei lendo, parece que vai ter adaptação desse filme para o cinema, né? Ainda não tem data confirmada, e eu acho que vai ser um filmaço, porque realmente é um drama muito difícil da gente imaginar, né? O enredo desse livro é extremamente original. Dizem que ele parece com o Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu li esse livro e acho que, assim, o que tem em comum é a escrita mesmo, né? Em forma de cartas ou de um diário ali
da mãe para o pai da criança a respeito da criança, né? Então, eu acho que isso realmente é bem similar, mas as outras questões ali eu não achei tanto. Agora, a angústia que me causou e o embrulho no estômago, para mim, foram os mesmos, né? E assim, eu recomendo para quem curte esse tipo de leitura. Então, é um thriller psicológico forte, com muitos dramas familiares e muitos dramas pessoais também, coisas que vêm de gerações ali para serem desenvolvidos, né? E principalmente com relação à infância. Então, são muitas questões que ele traz. Ele realmente tem um tempo já que um livro não mexe tanto comigo nesse sentido, de eu precisar mesmo de um tempo para respirar depois que eu terminei a leitura. E assim, fica a recomendação, mas lembrando, tem muitos gatilhos, né? Tem alguns gatilhos menores. Quando eu digo menores, não é da importância do gatilho, mas é da quantidade que ele está presente no livro. Então, tem gatilho de violência, tem gatilho de alcoolismo, tem gatilho de algumas dependências ali, tanto físicas quanto emocionais. Tem algumas questões ali muito importantes. E tem várias questões de saúde mental. Então, tem essa mãe aí em puerpério, que eu acho que é muito retratado de uma forma muito real, né? O que é a expectativa de se ter um filho versus a realidade de chegar com aquele bebê em casa sem nenhuma rede de apoio, sem ninguém para te ajudar a cuidar. Então, para quem estiver passando por esse momento, é um pouco complicado de ler. Ele é muito forte, né? E as mães também que resolverem ler, elas têm que tomar cuidado, porque eu como mãe posso falar que assim, as cenas são muito densas, são bem profundas, causam impacto, né? E se você não tiver com o emocional ali legal, preparado, ou pelo menos prevenido do que se trata o livro, você pode ser pego mesmo de surpresa, tá? Então é isso, gente. Hoje eu falei para você sobre o Impulso, um livro que eu gostei bastante, que mexeu muito comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acha que tem algum amigo, né, que você conhece, alguma amiga que gostaria desse livro, por favor, encaminhe o vídeo para eles, né? Eu vou reiterar o meu pedido aqui para que, se você não é inscrito no canal, você se inscreva, porque tem muita coisa boa vindo aí. E gratidão por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.